Bora lá então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso artigo 5º. Agora o inciso número 46 diz o seguinte: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Presta atenção aqui, ó. Privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Perfeito? Então, no Brasil, basicamente, o direito penal, o processo penal, ele se restringe a essas possibilidades de pena aqui. Presta atenção. Privação ou restrição de liberdade, que é a mais severa de todas. Perda de bens. Multa. Geralmente muitas vezes vem acumulada o A e o C nas sentenças, então temos várias sentenças em que há a restrição da liberdade cumulada com a multa, tá? E aí os itens D e E, eles geralmente são o que nós chamamos de penas alternativas, né? Que aí é prestação social alternativa, né? O chamado serviço social, ou suspensão ou interdição de direitos, a maioria das vezes. Muitas vezes direitos profissionais, então, por exemplo, um médico deixa alguma falha profissional, sofre um processo criminal, dentro do processo criminal há, então, a condenação por um tempo específico, deixar de exercer a medicina. Perfeito? 47, agora não haverá pena. No 46, ele trata, o Constituinte fala a respeito das possibilidades de pena. Agora, 47 deixa claro quais as penas que não são cabíveis no Brasil. Pena de morte, salvo em casos de guerra declarada nos termos do artigo 84, e isso aqui cai muito no concurso, tá? Porque a gente cresce ouvindo, no Brasil não tem pena de morte, por isso que o Brasil é assim, no Brasil, se tivesse pena de morte... E aí, se você nunca leu esse inciso aqui, quando vê na prova ali que há no Brasil a possibilidade de pena de morte, você vai dizer, não, essa está errada. Mas aqui na linha A diz o seguinte: não haverá pena de morte. Lembre-se, aquilo que eu sempre digo, preste atenção com os salvos. Salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Qual outra pena que não haverá? De caráter perpétuo, né? É outra situação que a gente ouve, gente. O cara matou, o cara fez não sei o que, daqui a pouco tá livre. Sim, no Brasil é isso. Nós não temos possibilidade de pena perpétua, né? Trabalhos forçados, que também é algo que é sempre discutido nos botecos da vida, né? Deveriam trabalhar, deveriam quebrar pedra, deveriam. Ou não, depende do seu entendimento. Agora, o fato é o seguinte: a nossa Constituição diz que não pode haver pena de trabalhos forçados. Lembre-se e não esqueçam, o Constituinte não falou que não pode haver pena de prestação de trabalho. Isso existe, todos nós sabemos. A situação é forçados, perfeito? De banimento, né? e cruéis, perfeito? Vamos adiante. Nosso inciso agora é o 47, nós estamos literalmente destrinchando o artigo 5º da Constituição Federal, que é a base das provas. Inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Essa situação da idade, na prática, a gente quase não vê. O que nós vemos de maneira mais comum é de acordo com o quê? Com a natureza do delito, né? É evidente. Nós temos um apenado, por exemplo, por crime sexual. Nós não podemos colocar esse apenado por crime sexual junto com os demais presos. Dentro do presídio, todos nós sabemos que há uma legislação própria, né? Então, vai haver, em razão da natureza do delito dele, uma ala especial no presídio para ele. E o sexo do apenado, né? Uma das situações mais constrangedoras que eu já ouvi falar é de um presídio, salvo engano, não me lembro agora o estado, em que não era nem presídio, era só
Entre a delegacia e o presídio, eles criaram ali uma espécie de incubatório e ali ficavam juntos homens e mulheres, né? E aí não me interessa o que a mulher fez, o fato é, não dá para ferir a dignidade dela a ponto de colocar a mulher a tomar banho, a se trocar junto com os homens, né? Então, e isso está ferindo diretamente a nossa Constituição Federal, que diz bem claro que vai haver haverão estabelecimentos distintos, entre outras coisas, para sexos distintos. Perfeito? Vamos adiante. Inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Não há o que a gente falar em relação a isso. Ah, Juliano, mas eu discordo. Não interessa o que tu pensa. O fato é a Constituição diz, se lá na prova tiver, tu deixa o teu achismo de lado e acerta a questão. Inciso 50. Às presidiárias, ou seja, para as presidiárias, serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Teve uma discussão agora, no ano de 2018, muito forte em relação a essa situação aqui, né? Então fulana queria ficar em casa para amamentar, porque não tinha as condições para ficar no presídio. Quem frequenta presídio, quem está no dia a dia do presídio, sabe que, mais uma vez eu vou dizer, não interessa o que elas fizeram, mas o fato é que é extremamente triste quando esse período aqui é interrompido, né? Quem já presenciou no presídio o momento em que a criança vai sair e a mãe vai ficar fora, vai ficar longe do filho, é muito triste. Ou seja, durante um tempo a criança permanece ali com a mãe e esse é um direito constitucional. Ah, Juliano, mas ela fez errado. Não interessa, querido. O fato é, aqui o Constituinte não quis garantir direito à mãe. A garantia aqui é a criança, é o menor, perfeito? O espírito da lei aqui é a proteção do direito do menor, ok? Vamos adiante então. 51, uma boa ideia. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Aqui a gente vai ter que dar uma interrompida e vamos ter que analisar isso aqui. A regra é nenhum brasileiro será extraditado. Perfeito? Agora, o brasileiro, ele pode ser brasileiro natural, né, que nasceu no Brasil, ou pode ser brasileiro naturalizado. Eu usei a expressão natural para ficar mais claro. Ou naturalizado. Agora, o brasileiro que nasceu no Brasil, efetivamente, né, ou algumas outras condições que também dá a possibilidade de que a gente diz, originária, de naturalização originária, mas o que nasceu no Brasil, ou essas outras situações que a gente vai estar tratando em outros vídeos, ele não vai ser extraditado. Mas o naturalizado, aquele que não nasceu no Brasil e que veio ao Brasil e que aí se naturalizou brasileiro, esse pode ser extraditado. Em que situações? Eu vou dividir. Opção A, de possibilidade, crimes comuns. Qual é a possibilidade de um naturalizado ser extraditado em razão de crime comum? Que esse crime tenha sido praticado antes da naturalização. Então o cara é checheno e aí ele veio para o Brasil e aí ele praticou um crime comum antes da naturalização. Ou de comprovado, agora nós vamos para a opção B. Envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Aí é que vem a pegadinha, tá? Porque eu já vi questões que dizem o seguinte, que o fulano X é checheno, naturalizou-se brasileiro em 2016 e em 2017 ele cometeu o tráfico ilícito, né? Daí o pessoal olha para essa parte inicial e diz o seguinte, foi praticado antes? Então não vai ser. Não, querido, presta atenção. O praticado antes é só no caso de crime comum. Agora, se ele foi naturalizado em 2016, era checheno, foi para qualquer outro país e lá ele cometeu o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, voltou correndo para o Brasil,
né? Aí o determinado país vai pedir a extradição. Nesse caso, então, o governo brasileiro vai permitir a extradição dele, ok? Não caiam nessa pegadinha que é comum, tá? Vamos adiante, 52 diz o seguinte: não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Aqui é outra polêmica também. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. É muito comum no Brasil, muitas vezes o cidadão pratica um crime e aí corre para o Brasil. E aí, chegando aqui, o país onde ele praticou o crime, diz o seguinte: e por que eles correm para o Brasil? Por conta desse inciso aqui. Esse inciso aqui, ele gera muitos inconvenientes para o Brasil. Porque aí comete um crime fora, corre para dentro do Brasil. Aí chega aqui o pedido de extradição. E aí a defesa, o advogado sempre trabalha na mesma linha. Sempre no inciso 52. O crime que ele cometeu lá tem cunho político. Ou esse crime não é crime, foi tão somente manifestação de opinião. Tá? Tivemos um caso recente, famoso, nos últimos anos aqui no Brasil, e a defesa ela sempre se arraigava no inciso 52 da Constituição Federal. Inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O que é competência de autoridade, Juliano? Competência de autoridade é muito simples. O nosso judiciário ele é fatiado, né? Então, por exemplo, se eu quero discutir para uma empresa os débitos tributários dela, o local onde eu vou discutir isso não é na Justiça Estadual, querido, nem tampouco na Justiça do Trabalho. Isso aí, a atribuição é da Justiça Federal, né? Então, eu serei processado e sentenciado pela autoridade competente. Se eu cometo um crime contra o governo, contra uma entidade governamental, eu vou ser processado onde? Eu vou ser processado na Justiça Federal. Se eu cometo um crime contra um civil, se eu cometo um crime na esfera civil, onde é que eu vou ser processado? Na Justiça Estadual, né? Sob pena do quê? Sob pena de nulidade absoluta. Se eu for processado e condenado no Brasil, numa esfera em que que não era competente, no primeiro momento que eu conseguir, eu vou declarar a nulidade disso e vai voltar o processo tudo para o começo. Perfeito? Vamos adiante. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Essa situação aqui ela não é absoluta, né? Vocês vão estudar bastante aí processo penal, processo criminal, aqueles que gostam da área, e vão ver que essa situação, a regra constitucional é: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Crava nisso, esquece a prática agora, vai para a regra. A regra é essa: sem processo legal, sem o processo legal. Existe um processo, o processo legal nada mais é do que, quando vocês quiserem entender o processo legal, vocês olham um trilho, tá? O processo legal é um trilho. O trem tem que andar pelo trilho. O processo legal é esse. É o rito, é o modo com que o processo tem que ser destrinchado, caminhado. Nada mais que isso. Então, ninguém será privado de liberdade nem de seus bens sem o devido processo legal. O juiz não pode ter um lapso nervoso e dizer: não gostei do cidadão, já prende aí. Não, não é assim que funciona. Ok? Artigo 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Esse inciso 55, o que eles sempre fazem nesse inciso 55? Eles simplesmente extraem o administrativo. Fazem sempre a mesma coisa. Então, não esqueçam, aos litigantes em processo judicial ou administrativo, tá?
aqui eu entendo que o constituinte poderia botar e administrativo até, mas ele optou por ou administrativo, e aos acusados, em geral, são assegurados contraditório e ampla defesa, que é o contraditório e a ampla defesa nada mais é do que todas as possibilidades do direito admissíveis. Tá? Inciso número 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Essa situação aqui, provas obtidas por meios ilícitos, tem um nome bem bonito, que é a teoria do fruto envenenado. Perfeito? A teoria do fruto envenenado, ela é muito simples. Ah, Juliano, mas tu não está entendendo, a prova ela é cabal, está ali, sabe? O cara está confessando, ele falou que matou. Como é que nós não vamos utilizar isso no processo, Juliano? Não vamos aproveitar porque há uma nulidade, há uma ilicitude, sabe? Por exemplo, a gravação foi feita de uma maneira irregular. E aí nisso é triste, quem milita no dia a dia sabe, a teoria do fruto envenenado ela é muito complicada, mas é uma garantia constitucional. É uma garantia constitucional. Ou seja, o direito brasileiro não aceita a possibilidade de que haja uma prova ilícita no bojo do processo. Tá ok? O nosso inciso agora é o 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso aqui também deu pano para a manga aí nos últimos anos, 2018, 2019, mas a Constituição ela é clara. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ah, Juliano, mas é muito injusto porque quem tem dinheiro tem possibilidade de pagar bons advogados e aí eles vão até o final. É o jogo, infelizmente é o jogo. Né? Não quer brincar, não desce para o play, amigo. A Constituição diz isso. Ninguém será considerado... Ah, mas o cara é dono do triplex, o cara não sei o que... Eu discordo de um monte de coisas ali, mas o fato é, infelizmente, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É isso que diz, a lei diz isso. Ah, mas aí o STF, tá bom, aí é uma decisão do STF, o STF lá, o STF tem o seu respaldo constitucional para brincar com a Constituição, porque o STF, só abrindo parênteses aqui, qual é a função básica do STF? É resguardar a Constituição, né? Então, a partir do momento que tu tens um balde de bolinha de gude, tu pode brincar com ela, né? Então, é isso que na prática acontece. Agora, a Constituição diz, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Qual é o trânsito em julgado? O trânsito em julgado para quem é advogado sabe, enquanto há possibilidade de recurso, se eu não perder o prazo, se eu cumprir com os pré-requisitos recursais, eu vou levando o processo adiante. É assim que funciona. Vamos lá, 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Se eu chego ali, tenho a minha prisão decretada, eu chego com os meus documentos em mãos, não há necessidade nenhuma da delegacia fazer qualquer outro tipo de situação dentro do trâmite administrativo para que seja feita a confirmação da minha identificação. Ok? Inciso 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Vou abrir um parênteses aqui. Ação privada nos crimes de ação pública. A regra é o seguinte: dentro da esfera criminal, quem faz a acusação é o Ministério Público. Essa é a regra. Essa é a regra. A maioria dos casos, a regra é essa. Quem vai fazer o papel de acusador no Brasil,
segundo a nossa sistemática, é o Ministério Público. Perfeito? Agora, o Ministério Público, ele tem prazo. Tá? E esse inciso ele está assegurando o seguinte: será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. Ou seja, suponhamos que o Ministério Público tenha 150 dias, vamos botar um número bonito aqui, 150 dias para ele ingressar com uma ação em razão de um delito. Eu sou interessado, eu tenho que ter interesse, eu sou interessado que haja, então, essa ação. Quando chegar no 100º, 51º dia, se o Ministério Público não agiu, eu posso iniciar, eu posso dar o pontapé inicial. Ah, Juliano, então depois a ação vai ser tua? Não. A competência segue do Ministério Público. O que a Constituição está me dando a possibilidade é, se o Ministério Público não começar, não iniciar, se não der o pontapé inicial no prazo legal, aí sim eu posso agir. Perfeito? A partir do momento inicial da ação, dali já passa, então, a competência, volta ao Ministério Público. Vamos, então, ao nosso inciso 60. Diz, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. Tá? A regra é a publicidade dos atos processuais. Ou seja, atos processuais, como eles estão contidos em processos, então a regra no Brasil é o processo é público. Sabe? Ah, Juliano, quando ele não será público? Quando houver a defesa da intimidade, geralmente situações que envolvem menores, família, né, situações criminais, ou interesse social. Né? Então, eu sempre digo, não há como eu chegar então, está acontecendo um processo dos meus vizinhos, né, e eu sou extremamente fofoqueiro, eu quero saber se realmente ela traiu ele, eu vou bater lá no fórum e dizer, eu quero ter acesso ao processo do fulano da Beltrana, porque eu tenho quase certeza que ela traiu. Não, constitucionalmente eu não tenho acesso a isso. Perfeito?